E agora a gente fala de um caos que São Paulo vai viver nesta terça-feira. Atenção, você que mora aqui em São Paulo, trabalha aqui na região metropolitana, funcionários do metrô e da CPTM e da Sabesp prometem paralisar as atividades amanhã. Repórter Letícia Miyamoto traz as informações das suas aqui em São Paulo, inclusive como é que vai ficar o transporte público nessa terça-feira, quais são as orientações. Bem-vinda, bom trabalho. Oi, Tiago. A greve unificada terá início à meia-noite desta terça-feira. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Essa paralisação, como a gente já havia falado antes, deve contar aí com funcionários do metrô, da CPTM, da Sabesp, alguns professores da rede pública e também da Fundação Casa. O rodízio, com isso, para tentar aliviar os danos, esse transtorno que deve ser causado à população, como você disse no início, o rodízio municipal de veículos está suspenso a partir desta terça-feira. 100% da frota de ônibus também deve estar em funcionamento. De acordo com informações aí da gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, outros 200 veículos também devem fazer um reforço para a frota de ônibus. Segundo o governo, as linhas concedidas, tanto do metrô como também dos trens, que são elas a linha 4 amarela, a 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda, funcionarão normalmente. Ainda assim, a expectativa é de que haja de fato muito transtorno para a população, considerando a paralisação de todas as outras linhas do metrô e também da CPTM. O governo de São Paulo, também vale destacar, decretou ponto facultativo para todos os serviços públicos estaduais na capital paulista. Essa medida chegou a ser, inclusive, acatada pela própria prefeitura, que disse que alguns serviços considerados básicos, essenciais aí para a população, são os únicos que vão continuar em funcionamento, como, por exemplo, creches e escolas de maneira geral, unidades de saúde, unidades de segurança, além de outros serviços, como, por exemplo, o serviço funerário, que, como eu citei, são considerados aí essenciais para a população. As consultas em unidades de saúde e também em poupa-tempo vão ser reagendadas, de acordo com a Prefeitura e o governo do estado de São Paulo. Esses reagendamentos estão garantidos. O Tarcísio, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou também a acionar a justiça como uma forma de frear essa paralisação, como eu disse, também já prevista para meia-noite desta terça-feira. Ele pediu que 100% dos trabalhadores estivessem à disposição nos postos de trabalho nos horários de pico e que 80% deles também estivessem disponíveis nos demais horários. O governo de São Paulo disse que essa paralisação tem, de fato, um interesse político e que a principal pauta defendida pelos sindicatos não tem nenhuma relação com causas trabalhistas. Esse pedido do governador Tarcísio de Freitas foi acatado parcialmente pelo Tribunal Regional do Trabalho, que determinou agora há pouco que 80% dos funcionários devem trabalhar nos horários de pico, que são considerados aí, Tiago, das 6 da manhã às 9 da manhã e das 4 da tarde às 7 da noite. No restante dos horários, 60% dos trabalhadores devem estar disponíveis. Caso essa medida não seja cumprida pelos sindicatos, a multa diária prevista é de R$700 mil para o metrô. Já para a CPTM, a determinação da Justiça foi que 85% do efetivo deve trabalhar nos horários de pico. Nos demais, permanece da mesma forma aí com 60% dos trabalhadores. Dessa vez, a multa para a CPTM fica de R$600 mil diários. A Sabesp deve trabalhar com pelo menos 70% do contingente. Dessa vez, a multa é de R$30 mil também de forma diária. As lideranças, um ponto bastante importante para a gente destacar agora por último, Tiago, elas estiveram em uma reunião com o Tribunal Regional do Trabalho, também agora há pouco, teve fim agora há pouco essa reunião, para tentar chegar em um consenso para, quem sabe, frear aí, suspender essa greve. As principais pautas que eles discutiram nessa reunião estava o fim das privatizações defendidas pelo governo do estado, a catraca livre para não afetar aí o serviço da população e também a recontratação dos demitidos que participaram da última greve do dia 3 de outubro. De acordo com nota que foi divulgada agora há pouco, um pouco antes aqui da nossa participação ao vivo, não houve nenhum consenso entre as partes, inclusive durante uma reunião com integrantes do governo do estado. Tiago. É isso. Letícia Miyamoto trazendo as informações, então a gente faz esse alerta para você que mora aqui em São Paulo, que trabalha na capital paulista,
mas vêm de outras cidades da região metropolitana. Então amanhã será um dia muito difícil, como outras vezes a gente já viveu, com greve principalmente dos metroviários. Situação muito difícil, o rodízio foi liberado, mas os deslocamentos, se puderem, devem ser evitados. Imagina quem tem consultas, quem tem compromissos, que às vezes há muito tempo estavam marcados. Então amanhã teremos caos aqui em São Paulo, a Jovem Pan vai acompanhar tudo. E eu passo para o Nelson Kobayashi. Kobayashi, eles tentaram um acordo, o governo de São Paulo pede para que 80% dos funcionários estejam trabalhando no horário de pico, mas a gente já viu esse filme. Quase nunca essa possibilidade é cumprida e aquelas multas que ninguém paga. E essa história de catraca livre, como não deu certo das outras vezes, não vai dar certo também nessa terça-feira, infelizmente. É exatamente isso, Thiago. Essa história de 80% é para inglês ver. Quem é que fiscaliza os 80%? Vai estar lá os 80% com uma preguiça, um cansaço deliberado. É claro que isso acontece. Ainda que estejam lá para o trabalho, não estarão trabalhando como deveriam. É uma greve que todo mundo já conhece o funcionamento e é caos para a cidade. É mais uma vez uma oportunidade do paulistano, principalmente, entender a atividade política que esses sindicatos fazem, porque é uma insatisfação política. A greve ela não tem a ver com as questões salariais, com as condições de trabalho, ela tem a ver com a ideia de privatização do governo. Então, é uma greve de natureza política, o governador tem razão nisso e, mais uma vez, vai acontecer. Na anterior, há pouco tempo atrás, a gente já teve suspensão e demissão daqueles que insistiram nessa greve ilegal e política. E agora, eles vão novamente fazer essa greve e tomara que a atitude seja a mesma. Suspensão e demissão, porque a greve ela é banalizada com esse tipo de atitude. Às vezes um trabalhador que de fato teria o direito constitucional, legal, a fazer uma greve por melhorar a sua condição de trabalho, fica numa situação muito difícil porque a greve começa a cair no imaginário comum, em especial com a amplitude, com a repercussão que a greve no metrô de São Paulo traz a tantas pessoas, justamente por esse tipo de ação que a gente vai ver amanhã mais uma vez, gerando caos na cidade de São Paulo. E é também uma outra oportunidade para encerrar, a oportunidade de se entender que, de fato, a privatização é um bom caminho, em especial para transportes, porque qual é a linha que vai funcionar? A privatizada, que não vai ter esse impacto da ação dos metroviários. E só para deixar claro, o governo de São Paulo queria 100% no horário de pico, mas o Tribunal Regional do Trabalho que aceitou os 80%. Dificilmente também esse número vai ser cumprido. Dora, eu sei que você não está aqui em São Paulo, mas na outra greve de metrô, eu já estava aqui no Jornal Jovem Pan, a gente já falou muito sobre essas questões políticas envolvendo greve. Claro que os trabalhadores têm direito de reivindicar o que eles quiserem, mas não colocar a cidade como refém na falta do transporte público, principalmente, é claro, né? Pois é, porque greve, o que é greve? Você tem uma reivindicação e impõe um dano ao seu empregador, a outra parte. No caso, o dano é a população. Agora, o que me assusta é o seguinte, há pouco tempo, como você se referiu, a gente teve essa situação. De novo, a gente vai ter outra situação semelhante. E não vai parar por aí. Se não houver, eu não tenho ideia, não sei se o Koba tem uma ideia, porque se a multa não adianta, ninguém paga a multa. Aliás, nem entendo por que não paga a multa, multas muito vultosas. Se demissão não adianta, se nada adianta, evidentemente que uma greve política, ainda mais na virada de um ano eleitoral, ela vai se tornar um hábito. Isso vai fazer parte da cena de São Paulo e vai piorar. Eu não tenho ideia de que maneira o poder público, o governo do estado e prefeitura podem enfrentar essa situação, mas está mais do que claro que nada intimida esses sindicatos que vão dobrar essa aposta no ano eleitoral. Bom, então teremos greve dos metroviários nessa terça-feira e o rodízio estará suspenso durante todo o dia, mesmo de manhã, e se os metroviários voltarem durante o dia, à tarde também o rodízio fica suspenso para facilitar os deslocamentos por São Paulo.